E aí galera, beleza? Continuando então aquele nosso vídeo sobre os cuidados com os computadores, vamos lá agora falar um pouco sobre os erros grosseiros que se podem cometer ao lidar com hardware de computador. Vamos lá então. Quais erros que eu posso cometer, aliás, que eu não posso cometer quando estou lidando com hardware, tá? Esse primeiro aqui é a questão da conexão indevida. Antes de fazer qualquer conexão em uma placa de circuito impresso, uma placa-mãe, uma placa de vídeo, eu devo analisar se a conexão está correta. Nessa imagem aqui que nós estamos vendo, esse aqui é o conector de alimentação do disquete, do drive de disquete. Esse vermelho aqui, por exemplo, é 5 volts, o amarelo é 12 volts, o preto é neutro. E aqui embaixo na placa-mãe, eu tenho uma conexão de 3 pinos. Aqui um conector de 4 e aqui uma conexão de 3. Essas conexões de 3 pinos na placa-mãe normalmente são para coolers, ou cooler do processador ou cooler do gabinete. Ao conectar aqui, eu vou provocar um curto-circuito e vou queimar a minha placa-mãe. Então conexões é algo que a gente tem que ter muita atenção. Aqui é com relação à fixação da placa-mãe no gabinete. Qualquer gabinete de computador, ele tende a ser universal. Então eu peguei, por exemplo, um gabinete que seja mid-tower. Ele serve para praticamente todas as placas-mãe. Ele vai ter lá no fundo vários furinhos onde eu posso parafusar uma placa-mãe. Cada placa-mãe ela tem localizações diferentes para os parafusos. Tem mais ou menos um padrão, mas as placas-mães não vão ter esses parafusos, esses buraquinhos do parafuso exatamente nos mesmos lugares. Mas você vai ter um conjunto de placa-mãe que tem os parafusos num lugar, um outro conjunto em outro lugar, e assim os gabinetes tendem a padronizar de acordo a esses modelos de placa-mãe, que é basicamente todos eles, né? E aí, o que eu devo verificar? Na imagem 1 aqui, o que você está vendo é o parafuso que vai no gabinete. Esse metalzinho aqui, ó, ele é um parafuso, né? Ele tem uma ponta de parafuso aqui e ele tem uma rosca aqui em cima para o parafusar a placa-mãe. Eu vou colocar a placa-mãe exatamente em cima, o furo da placa-mãe aqui exatamente em cima dele e parafusar a placa-mãe. Pronto, essa é a maneira correta. Mas como eu disse para vocês, nem todos os furos vão bater. Então, por exemplo, esse fundo de gabinete aqui, ó, tem esse furo que bate com a da placa-mãe, tem esse furo aqui que não bate com essa placa-mãe, talvez é para outra, e tem esse furo aqui que bate com a placa-mãe. Então eu vou colocar os parafusinhos nesse aqui, nesse primeiro, e nesse segundo ali, ok? Então é onde bate, onde o furinho da placa-mãe coincide com o do gabinete, é onde eu vou colocar o parafuso. Aqui não. Hoje em dia, essas partes são de plástico. Essas partes que vão do gabinete para a placa-mãe, exatamente para evitar curtos-circuitos, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Antes, porém, né, só para mostrar aqui o furinho que tem na placa-mãe. Às vezes esse furinho tem uma cobertura metálica, às vezes não. Só de curiosidade, essa placa-mãe aqui já está danificada. Tá vendo aqui, ó? Tem um risco bem entre as trilhas, mas não é o sentido que eu quero mostrar aqui nessa imagem, não. Eu quero mostrar só os furinhos mesmo. E aqui, ó, um exemplo de uma montagem errada. Tá aqui um furo do gabinete, tá aqui o parafuso, e ele não coincide com o furo da placa-mãe. Ao encostar essa parte metálica no fundo aqui da placa-mãe, eu posso causar um curto-circuito. É por isso que essas partes hoje em dia são de plástico. Não empilhar placas-mães, isso aqui serve mais para o pessoal que trabalha com manutenção. Tem que dar manutenção em várias placas-mães, empilhar elas é pedir para estragar. Bom, quando a gente compra uma placa-mãe, ela vem numa embalagem anti-eletrostática e às vezes vem com essa espuma rosa, tá? Pode ser rosa, pode ser amarela, pode ser outra cor, normalmente ela é rosa mesmo. Ela também é anti-eletrostática, ela não vai para o gabinete junto. Só um detalhe. Mas eu posso usar ela na bancada para colocar a placa-mãe em cima enquanto eu faço as conexões de cabos, enquanto eu instalo, por exemplo, o processador, memória, por aí vai. Aqui os cabos dentro do gabinete. Hoje em dia a gente não tem esse tanto de cabo mais no gabinete. Isso aqui são cabos flat, né, para CD e DVD, HD, para cabo serial ali que vai para o fundo do gabinete. A gente não tem mais esses cabos tanto assim hoje em dia. Normalmente vai ter só um cabo SATA ali e os cabos de conexão de alimentação mesmo. São bem mais simples de organizar hoje em dia. Mas mesmo assim é importante organizar os cabos para manter o fluxo sadio de ar.
O fluxo de ar é o que vai refrigerar o seu processador e a sua placa de vídeo, se tiver uma placa de vídeo, né? Limpeza. Gente, limpeza. Isso é extremamente importante, porque a sujeira, ela não é só feia, ela não só traz ácaros, ela não só faz a gente espirrar. No caso do computador, a sujeira ela vai impedir o bom funcionamento dos coolers e isso vai comprometer a refrigeração do gabinete. Também a sujeira pode causar curto-circuito na placa-mãe, né, nos equipamentos eletrônicos. Ela se infiltra ali nos slots e pode causar curto-circuito, pode causar, às vezes não curto-circuito, mas uma má conexão e um mau contato. Então a limpeza ela é importantíssima. Eu deixei aí anexo para vocês verem, depois desse meu vídeo aqui, um vídeo só sobre limpeza de computador, uma forma bem simples de limpar o computador, beleza? Isso serve para notebook também. Notebook é mais complexo de limpar porque ele é mais chato de abrir e as peças são muito pertinho umas das outras. E ele vai sujar menos, né, do que um computador, mas também precisa de limpeza periódica. Inclusive esse notebook que eu estou usando com vocês agora para gravar esse vídeo precisa de uma limpeza urgente, que eu vou fazer logo logo. Então olha só, imagens aí de computadores sujos, né? Vocês já sabem como é que é um computador sujo, não precisa ficar mostrando muito. Cuidados também com a chave de fenda. Eu vou fazer uma manutenção ou eu vou instalar alguma coisa no computador e preciso usar a chave de fenda. Então, importante, cuidado com ela. Aqui nessa primeira imagem, vocês estão vendo aqui, ó, que a chave, onde está a setinha vermelha, tá? A chave danificou aqui, ó, na parte plástica. Tudo bem na parte plástica, né? Não vai causar grandes estragos, mas se ela danifica na placa-mãe, pode causar um estrago grande. Aqui ela riscou o capacitor, ó, nessa segunda imagem. Pode não dar nada, mas pode estragar o capacitor. Aqui também na placa-mãe. Enfim, depende do que essa chave de fenda fez aí. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Nessa segunda aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, ó, a chave de fenda riscou em cima das trilhas. Provavelmente rompeu as trilhas. Já era a placa-mãe. Não tem conserto isso aqui. Ou alguém com muita paciência pode conseguir soldar fiozinhos aqui, mas pode acabar piorando a situação. Então um errinho de chave de fenda pode custar uma placa-mãe. Aqui também na segunda imagem, onde está essa setinha vermelha. Aqui ó, a trilha foi rompida, provavelmente porque uma chave de fenda passou ali. Olha o tamanho do risco nessa segunda imagem aqui, ó. O risco vai passando aqui rompendo trilhas. Essas trilhas são como fios, né, de conexão de dados ou de alimentação. E você está rompendo os fios ali de comunicação da placa-mãe, entre os diversos circuitos da placa-mãe. E aí ela para de funcionar. Aqui também, ó. Essa aqui parece que a pessoa bateu com força, né? Mas dá a impressão de que tem respingos de solda ali também, não dá para saber direito. Aqui, ó, mais outro riscão de chave de fenda, tá vendo? Isso aqui, ó, branco de plástico, é o soquete do processador. Aqui uma placa-mãe que queimou. Vocês estão vendo aqui, ela não queimou simplesmente com eletrostática. A eletrostática não faz isso. Queimadura de eletrostática você nem vê. Ela simplesmente para de funcionar. Essa queimadura aqui pegou fogo. Então isso aqui é uma placa que alguma conexão errada provavelmente provocou esse pequeno incêndiozinho aqui, ó. Do outro lado da placa ficou assim. Então já era, não tem conserto isso aqui não. Aqui também um pequeno incêndio, né, causado talvez por uma solda errada. Aqui, rompeu a trilha toda. Provavelmente é uma trilha de alimentação. Deve ter dado uma sobrecarga aqui e queimou a trilha inteira. Aqui, processador e cooler, né? O processador aqui embaixo, o cooler aqui em cima, essa parte do dissipador do cooler. Pode ter ocorrido aqui de não ter uma pasta térmica, ou dela não ser adequada, ou ter pouca pasta térmica, enfim, difícil saber aqui a causa. Mas queimou aí, queimou o processador, já era. Aqui, ó, essas bolinhas pretas aqui, ó, significa que a etiqueta por cima da memória RAM, isso aqui é um módulo de memória RAM. A etiqueta aqui começou a derreter. Isso porque a memória esquentou demais. A memória pode esquentar demais por vários fatores. Alguém que mexeu no sistema do BIOS do computador e deu um overclock de memória pode causar isso, né? Um erro grosseiro. Ou pode ser sujeira que entrou no slot e provocou curto-circuito e sobrecarregou eletricamente aqui as memórias. E aí, queimou, já era. Aqui de novo, processador e dissipador, né? A pasta térmica inadequada. Os processadores AMD antes tinham só essa partezinha menor aqui,
que é onde você põe a pasta térmica. É só aí que põe a pasta térmica. E põe o dissipador em cima, né? Aqui a gente pode ver que tinha pasta térmica demais. E aí pode ter causado esse estrago. Aqui também. Aqui outro exemplo, né? Não tem que ter pasta térmica em tudo, é só aqui em cima. Para que lambuzar tudo? Mas hoje em dia o encapsulamento do processador ele é todo liso, né? Então é muito mais fácil distribuir a pasta térmica ali. Para quem não sabe do que eu estou falando, de curiosidade, dá uma pesquisada no YouTube, digita assim, pasta térmica processador. Aí vocês vão ver do que eu estou falando. Mas a gente vai ter aulas disso. Então não se preocupa muito não. Nós vamos ter aula sobre processador, nós vamos ter aula sobre montagem, a gente vai aprender tudo isso com calma. Estou mostrando para vocês aqui o que se faz de errado. Aqui já é um processador Intel. Hoje em dia também os processadores Intel não tem só essa pontinha metálica aqui, ela tem todo o encapsulamento por cima metálico, facilitando a nossa vida aí. Aqui o que nós temos de errado é, na primeira imagem, o dissipador foi instalado por cima do fio do cooler. Aparentemente não rompeu o fio, mas o que pode causar aqui? Se romper, o cooler para de funcionar, o processador esquenta e queima. Se não rompeu, essa pressão que existe aqui significa uma folga lá no meio entre processador e dissipador. Essa folga não permite a boa dissipação de calor, o processador vai esquentar e vai queimar. Nessa segunda imagem, o dissipador, né, foi instalado mais à frente, ele tinha que estar mais para trás aqui, em cima dessa parte branca. Aqui, os processadores e seus pinos, né? Pinos tortos. Pinos tortos não tem muito conserto. Alguém com muita paciência pode ir com um alicate muito devagarinho tentar desentortar o pino, mas ele pode fazer isso, ó, arrancar o pino. Eles são muito sensíveis. Aqui, ó, pinos tortos. E aí, perder um pino, perdeu o processador. Um pino desse deve custar o quê? 2 centavos. O processador deve custar uns R$1.000. Então, não vale a pena fuçar em pinos de processador. Hoje em dia, olha isso aí. Bom, hoje em dia, basicamente só os pinos de processadores AMD é que vem no processador. Os da Intel, a pinagem não é no processador, exatamente para evitar isso. Na Intel você só tem as bolinhas de contato. Os pinos vão estar na placa-mãe, dentro do soquete do processador. Isso também melhora a segurança, né, ao lidar com processadores. Aqui, alguém fez uma conexão errada e provocou a queimadura aqui Pode ter sido só da conexão, pode ter sido da placa-mãe inteira. Se foi só a conexão, talvez trocando isso aqui resolve o problema. Aqui mais um erro grosseiro, algum manuseio errado, arrancou a capinha aqui, ó, do contato, aí esse módulo de memória para de funcionar. Então pensa só, um módulo de memória que custa aí uns R$300 hoje em dia, né, uma memória de 8 GB custa mais ou menos isso, uns R$300. E aí a pessoa arranca sem querer, talvez, ou dando manutenção errada, esse contato. E aí, um contato que não deve custar 1 centavo, perde-se a memória inteira, né? Aqui também é a mesma coisa, né? Às vezes esse erro aqui, ó, pode causar queimar a memória e até danificou o slot ali. Isso aqui provavelmente a pessoa comprou uma memória, pôs no bolso e sentou em cima. Sei lá como é que entortou isso aí. Pinos. Quando você vê pinos tortos, significa que alguém forçou. Não se força a conexão. Existem conexões que são mais rígidas, você tem que fazer ali uma sambadinha no conector, pôr um pouquinho de força, mas não é muita. Se você pôr muita força, significa que você está fazendo errado, e aí pode acontecer isso aqui, ó, entortar os pinos. Outro exemplo é esse aqui, o cara colocou um cabo flat de 34 vias num conector de 40. Aqui, ó, pinos tortos. Pinos tortos não devem ser conectados. A primeira coisa que você tem que fazer é desentortar eles. Esse aqui eu não faço ideia do que a pessoa fez. Isso aqui parece um processador, mas não é não. Isso aqui é um chip, pode ser o chip da BIOS, pode ser um chipset, não dá para saber direito. Mas ele se descolou da placa-mãe. Não tem conserto. Essa soldagem aqui, existe equipamento específico para fazer esse tipo de soldagem com ar quente. Não se faz isso em casa. Já era essa placa aí. Aqui respingo de solda, também danificou a placa. Com muita paciência pode-se tirar esse excesso de solda, né? Mas se não tirar, ela vai causar um curto-circuito. E às vezes passa despercebido. Aqui eu falei para vocês que hoje em dia as conexões são de plástico, né? Entre o gabinete e a placa-mãe. Esse aqui deve ser um gabinete mais antigo, mas mesmo assim, né, as conexões de hoje são de plástico.
Nem todos, né? Tem gabinete ainda que é de metal, mas é mais simples. Aqui o erro está o seguinte, ó. Você coloca ele inteiro, essa conexão de plástico inteira no gabinete, e não só metade, né? Aqui a pessoa encaixou errado ali. Esse último aí, para a gente encerrar a aula, deve ter dado algum problema no conector principal de alimentação da placa-mãe. A pessoa retirou isso e resolveu colocar todos os fios soldados na placa, e pode ter ficado muito bambo. Ela resolveu colocar Durepox para deixar ele rígido. Sem comentários. Bom, a aula de hoje é isso. Alguns erros grosseiros ali, só para a gente ter uma ideia. E dá uma assistida agora no vídeo sobre limpeza de computadores. Tá? E vocês vão ver ali uma maneira simples de limpar o computador e deixar tudo funcionando belezinha. Valeu, até a próxima.